Louvado, glorificado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, que o Senhor vos abençoe. Hoje eu trago uma palavra muito maravilhosa e nós vamos ler agora mesmo o Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 30, nós vamos ler este maravilhoso texto. E a epígrafe do texto é a mulher de Samaria. E quando o Senhor Jesus veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que mesmo Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Foi para uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe o Senhor Jesus: dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos? E o Senhor Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele, pois, te daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele do próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? E o Senhor Jesus respondeu e disse: qualquer que beber esta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que não mais tenha sede e não te venha aqui tirá-la. E disse o Senhor Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. E disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto falaste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é de Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Diz-lhe Jesus: mulher, crer que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. E o Senhor Jesus lhe disse: eu sou quem falo contigo.
E nisso vieram os discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum deles lhe disse: que perguntas ou por que falas? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu leio esse texto, eu observo que quando o Senhor Jesus Cristo, ele quer se revelar a alguém, aqui nesse texto eu vejo um exemplo disto. Ou seja, ele queria falar com aquela mulher. Ele queria ter uma comunicação com aquela mulher de Samaria. E da mesma forma nós hoje, quando o Senhor ele quer se revelar, seja através de muitos meios, ele faz. Mas aqui eu vou dar um exemplo a vocês, dentro desse texto, de quando o Senhor Jesus Cristo quer se revelar para alguém. Primeiro, é que se há um tempo certo, e esse tempo certo é composto de dia, lugar, o Senhor Jesus Cristo foi ao lugar que aquela mulher frequentava aí. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esses 3 pontos demonstram quando o Senhor quer se encontrar com alguém. Quando nós lemos aqui, a Bíblia diz no capítulo 4, versículo 4, que era-lhe necessário passar por Samaria. Ou seja, ele tinha que passar por lá. E geralmente, quando nós lemos assim uma passagem, era necessário, talvez nós começamos a nos perguntar assim: será que o Senhor Jesus tinha um compromisso importante? Será que os fariseus e saduceus queriam falar com ele? Será que tinha uma multidão que esperava ele? Será que é porque ele ia pregar na sinagoga? Será que é porque ele ia fazer uma visita? Neste caso aqui, ele considerava o fato de falar com aquela mulher ser algo tão importante. Louvado seja o nome do Senhor, onde esta mulher aqui representa, no sentido figurado, a humanidade, que a Bíblia diz que era necessário ele passar por Samaria. Então, se formos observar e tentar entender um pouco sobre o porquê do Senhor Jesus Cristo ter se esvaziado de sua glória, do seu esplendor, vindo em terra, sofreu, foi apontado, foi desacreditado, foi desrespeitado. Mas se formos observar no ângulo, no fato dele ter ido se encontrar com essa mulher, então podemos pensar, no mínimo, que ele olhou para a humanidade e viu que era certamente necessário ele fazer isso, porque para que a humanidade fosse redimida. Até porque acima dele não haveria ninguém que, por mais que desse a vida, seria um pago de remissão para a humanidade. Então o próprio Senhor fez isso. Então, assim como essa mulher, ele considerou necessário passar por Samaria. E depois de Samaria, ele quando entra na cidade de Samaria, ele ainda entra em outra cidade, ou quem sabe um vilarejo chamado Sicar. E ali ele faz o quê? Prontamente ele se assenta junto à fonte. E era a hora sexta, ou seja, era o período mais quente do dia, entre meio-dia e 2 da tarde. É a hora que ele se senta ali, na beira daquele poço. Então, quando também observamos a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, capítulo 3, nós observamos que o Senhor designou que na vida humana, ou
haveria tempo para todas as coisas, para todo propósito debaixo dos céus, para todo propósito determinado pelo Senhor. Então, assim como o Senhor disse que haveria tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de juntar pedras, tempo de amar e tempo de se afastar, de abraçar, de amar, e tempo de buscar, e tempo de perder, e tempo de guerra, e tempo de paz, tempo de estar calado, e tempo de falar. Então, assim também, dentro desse tempo humano que ele estabeleceu, ele separa um dia e uma hora, como se fosse para falar de uma forma profunda com alguém que ele queira falar. Talvez você diga assim, eu nem desfruto da liberdade. Eu estou num regime fechado, aqui preso. Não impede que o Senhor fale com você. Alguém pode pensar assim, meu parente está na UTI lacrada, está lá porque tem uma doença contagiosa. Não há empecilho algum para o Senhor ir lá se ele quiser. Ele pode ir lá, falar, libertar, curar e abençoar como a qualquer um de nós. Ou seja, tempo, lugar, espaço, meio, não existe absolutamente nada que seja capaz de frear o poder do Senhor ou que o impeça de fazer algo. Quando ele quer fazer, ele faz. Ainda que, digamos assim, ainda que fosse, podemos dizer assim, quando a Bíblia diz que ele foi até o abismo, até o inferno e tomou a chave, ainda que chegue a um extremo desse, ele vai aonde ele quiser. Ele fala com quem ele quiser. Pode estar a pessoa lá na beira do mato, lá onde é um espaço, um torrão de terra esquecido, não habitado. Se tiver uma alma vivente lá, o Criador vai lá. Porque eu quero, como sempre digo a vocês, que tanto para herdar a salvação como ir para o inferno, não se é inocentemente. O Senhor dá chance, o Senhor dá oportunidade. E era isso e muito mais que o Senhor queria fazer com essa mulher. E é isso e muito mais que o Senhor quer fazer conosco. O Senhor, no encontro dele conosco, ele quer se revelar para nós. Isso é um segundo ponto. Quando vemos aqui, quando ele vai e fala com a mulher, antes ele tem um diálogo. Então eu quero dizer que quando o Senhor ele vai ter um encontro conosco, ele tem, que nós compreendemos que só pode ser o sobrenatural, que só pode ser o Senhor falando conosco, nos dando uma direção. Então, uma coisa que ele quer e que é necessário é que deixemos ele entrar em nossa vida, na nossa mente. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Imaginem que a igreja de Laodiceia era uma igreja. Era pomposa, era muito bonita, era muito cheia de gente. Se falava sobre o Senhor lá, com certeza, porque era um dos candeeiros do Senhor. Era um lugar onde o Senhor Jesus, eles falavam, claro. Mas acontece que eles mesclavam a vida deles com o mundo. Então, com isso, como dizer que o Senhor Jesus estava do lado de fora daquela igreja não é uma heresia e é algo a se considerar. Porque a Bíblia diz que ele fala no capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato, Laodiceia. Se alguém me ouvir por aí, e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo.
Quer dizer, o Senhor Jesus Cristo, ele estava do lado de fora. Fazendo apelo, para entrar dentro da onda, a começar da nossa mentalidade, porque nós não estamos incluídos. Para entrar na nossa vida, para entrar na nossa casa, primeiríssimo lugar, antes de tudo, é entrar na minha mentalidade. No teor de que a minha mentalidade, que a alma, todo o meu ser, reconheça que Ele é Senhor, que Ele é Deus, que Ele é libertador, que Ele tudo pode, que Ele é poderoso, que Ele é santo, que Ele é grande, que Ele é o Salvador, somente por Ele temos a salvação, somente por Ele somos abençoados, somente por Ele se vem a vida eterna como a condenação eterna. Então, quando a minha mentalidade está ciente dessas coisas, então, como diz, é como se estivéssemos deixando o Senhor Jesus falar conosco e entrar na nossa vida, porque uma ressalva aqui é não só eu ser consciente dessas coisas, mas eu também dar crédito de bom grado sobre essas coisas. No versículo 7, o Senhor começa a falar com esta mulher e dizendo assim: dá-me de beber desta água. É claro que eu não posso deixar de mencionar aqui que às vezes existem certas coisas que o Senhor nos pede e que nos intriga muito, muitas vezes. Pode nos deixar perplexos, pode nos deixar irados, aborrecidos. No caso da mulher aqui, ela ficou perplexa. Quando o Senhor Jesus Cristo pediu a ela um copo com água, pediu a ela um pouco de água ali do poço, ela diz: mas como o Senhor que é judeu vem falar comigo que sou samaritana? Ela tinha os motivos dela, ela tinha os motivos dela, mas a gente observa que os motivos que ela tinha eram tão fortes que a assustavam. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor continua tendo uma conversa com ela normal e dizendo: olha, essa água que eu peço a você, eu posso até pedir 2 vezes ou 3, porque essa água é só para matar a sede por alguns minutos. Mas o que eu tenho para lhe dar é fonte de água e que jorra para a vida eterna. Então, quer dizer, é claro que quando o Senhor se encontra conosco, é claro que muitas vezes, quando Ele nos pede algo, podemos ficar aborrecidos com isso. E quando fala de que o Senhor pediu algo e de alguém que se aborreceu muito, na Bíblia pode ter muitos exemplos, mas o que me vem à mente é o exemplo daquele Ciro Naamã, daquele homem que era respeitado pelo exército. A Bíblia diz que era homem valoroso, era um homem que tinha virtudes, é claro. Ele era um comandante ou um general, uma coisa assim, era. Mas tinha uma coisa que, como diz, acabava com a sua vida, é que ele era leproso e ele podia morrer a qualquer instante por causa da lepra. E ali a Bíblia diz que ele vai até o rei de Israel e o rei de Israel diz assim: olha, eu não sou Deus para te curar. Em outras palavras, como dissesse, eu não posso fazer nada por você. De forma alguma, eu não sou Deus, eu não tenho esse poder. Imagine a frustração desse homem. É a mesma coisa de quando às vezes pessoas decidem ir a certos lugares atrás da criatura ao invés do Criador. Aí às vezes se frustram, porque não conseguem aquilo que querem, porque não conseguem que suas necessidades venham ser atendidas, não conseguem a bênção. Então, mesma coisa foi esse homem aqui, o Ciro Naamã. Ele foi até o encontro do rei e o rei disse: olha, não posso fazer nada com você, não há jeito para você não, assim eu por acaso sou Deus para restaurar a sua vida, para fazer algo por você,
Mas aí a Bíblia diz que o homem de Deus, que era Eliseu, estava ouvindo toda essa conversa. E quando ali o rei rasgou suas vestes e disse, como diz, não posso fazer nada por você, Eliseu disse, mas por que o senhor não deixou ele vir a mim? Deixa ele vir a mim para que ele saiba que há profeta em Israel. Ou seja, profeta de quem? Do Deus vivo, verdadeiro e único. Então, quando o Ciro soube disso, ele foi na porta com sua comitiva, com seus carros, na casa de Eliseu. Então, Eliseu, cheio do Espírito Santo do Senhor e que daria uma direção ao Ciro, não dele mesmo, mas vinda do Senhor, ele disse, olha, falou com um encarregado e disse, vai até este Ciro e diz a ele que é para ele mergulhar no Rio Jordão 7 vezes e a carne dele ficará purificada. Mas imaginem como ficou Naamã. Ele era tão orgulhoso que ele ficou extremamente indignado, aborrecido. Ou seja, algo que comprometia a vida dele, que era a lepra. Algo que não tinha cura. E quando ele recebe a instrução para ser curada, ele fica muito irado. Versículo 11 do capítulo 5 de 2 Reis, ele diz, mas porventura esse profeta aí não poderia invocar o Deus dele, não poderia impor as mãos sobre mim, não poderia assim orar e eu ser restaurado. Agora, se ele me manda pelo rio, se pelo menos ele me mandasse para um rio chamado Abana ou Farpá, que é rios de Damasco, melhores do que aquele rio barrento lá de Israel, por que ele não fez isso, hein? E a Bíblia diz que ele voltou para a casa dele irado. Quer dizer, ele foi até Israel, atrás de uma solução, e voltou para a casa dele irado. Então, mesma coisa somos nós, às vezes. Vamos à casa do Senhor. Ouvimos o Senhor falar, mas como não é aquilo que gostaríamos de ouvir, e nem é do jeito que nós gostaríamos que fosse, aí muitas vezes nós mesmos, pela nossa dureza e pela nossa ignorância, nós anulamos isso. Aí acabamos voltando para casa ou permanecendo a vida com o mesmo problema, com a mesma dificuldade, com a mesma dor, com a mesma angústia, com a mesma luta e não recebemos vitória. Já pensou nisso? Então, Naamã, era difícil para ele mergulhar no rio? Não. Mas para o orgulho dele, para a carne, é claro que era difícil. Porque ele foi pensando no seu status social, ele foi pensando que algum soldado sírio poderia passar por ali e ver ele naquele rio barrento. Ele estava pensando que certamente alguém de Israel ia zombar dele. Ele estava pensando que aquilo era um ato de humilhação, era um ato que iria acabar com sua reputação. Ele certamente pensava tantas coisas que ele volta para sua casa irado, aborrecido, indignado, angustiado. E a Bíblia diz, versículo 13, que ao ele chegar em casa muito indignado, louvado seja o nome do Senhor, os servos deles disseram, mas meu senhor, se fosse outra coisa que o homem de Deus dissesse, falasse, e que fosse mais difícil, o senhor não faria? E por que é que algo que é tão assim mais fácil o senhor não faz? E como diz, aquele homem certamente cai em si. Como dizer mesmo, se fosse algo mais difícil, eu faria. Se me mandasse para um médico especialista, eu iria. Se dissesse que era para eu estivesse no templo, por exemplo, eu faria. Mas mergulhar no rio, e eu não fiz realmente.
Aí ele cai em senso. Ou seja, a mentalidade dele passa a raciocinar de uma forma mais certa. Porque tem gente que o raciocínio ou tá embotado ou tá cego, assim, tá tampado, sabe? Sabe o que é para fazer, mas não faz. O Senhor já pediu para fazer determinada coisa e a pessoa não faz. Aí com isso só protela a sua bênção. Com isso só demora que a sua bênção chegue. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos dê entendimento do que Ele quer de nós e que o Senhor nos dê capacidade para executarmos a vontade dEle. Que às vezes a vontade do Senhor, ela se choca com o nosso ego, com o nosso eu, e é uma luta terrível, porque o Senhor diz, faça isso, e a carne diz, não, nunca, não vou dar o braço a torcer, eu que sofri, eu que tenho que fazer isso, nunca. Mas Naamã fez. E a Bíblia diz que ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. Quer dizer, ele foi para Israel, voltou para onde ele morava, foi de novo, vai para o rio. E quando foi, fez conforme a palavra do Senhor, ele ficou totalmente purificado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas já pensou se ele tivesse obedecido antes? Não tinha sido melhor para ele? Com certeza. Mas só que ele se deixou tanto embotar a mente, se endureceu por causa da posição, por causa de quem era, que achou que aquilo era uma coisa assim, desprezível. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele acabou obtendo a bênção dele. Então, vamos dar continuidade a esta palavra tão importante sobre de como o Senhor se revela para nós, um exemplo do próximo vídeo. Não perca o próximo vídeo, assista e se inscreva aqui, Melry Macedo pregando a palavra de Deus. Se inscreva, deixe seu like. Amém e graças a Deus.